Saravá aos meus irmãos, a todos aqueles que hoje, ligados diretamente ou não às religiões afro-brasileiras, tenho imenso prazer estar aqui em nome da FTU, da Faculdade de Teologia Umbandista, apresentando mais um curso à distância telepresencial. Eu sou professora de Teologia na FTU, meu nome é Maria Elise Rivas e eu vou estar com vocês durante este período do curso falando sobre o imaginário. Todos os professores, quando se propõem a fazer um curso, acabam fazendo algumas pesquisas e desenvolvendo esse tema para que possamos passar a vocês. Mas antes de nós chegarmos às conclusões que deste curso especificamente, eu gostaria de perguntar a todos vocês que estão me ouvindo se já pensaram sobre a questão do imaginário. Como é que o imaginário funciona na sua vida? É interessante que hoje, segundo um autor, que chama-se Gilbert Durand, ele fala que o imaginário é tido como a louca da casa. Ele denomina dessa forma, porque nós passamos a ver o imaginário como algo negativo, como sendo algo que faz com que o homem se desloque da sua realidade. E não mais aceitamos o imaginário como algo que compõe a estrutura humana. Essa composição do imaginário, ela está em tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que nós não venhamos a perceber. Uma das coisas que sustentam o imaginário é a questão da cultura e da linguagem. A linguagem, nós estamos aqui falando. Eu estou me comunicando com vocês. Existe toda uma linguagem verbal em cima do que eu estou colocando. Esse signo da linguagem, ele vem com significado e significante. Eu estou falando para vocês dentro de uma linguagem verbal. Só que esta linguagem verbal, ela traz uma ideia. Porque cada palavra, ela vai transmitir a vocês uma ideia. Por exemplo, a Umbanda, dentro do imaginário, e as religiões afro-brasileiras, estão associadas ao imaginário ocidental as coisas demoníacas. Se você falar Umbanda ou Candomblé ou Jurema, provavelmente as pessoas vão associar isso às questões negativas. Agora, se eu não quiser usar uma palavra para evocar esse imaginário, a gente faz aquela coisa simples, que às vezes a gente vê na novela, só você fazer assim, o cara fala, é macumbeiro. É ou não é verdade? Que também é uma forma de linguagem, o gestual. Tudo aquilo que a gente faz por meio de gestos, ele também está produzindo uma comunicação. Então, quando nós falamos do imaginário, é necessário que esse imaginário ele tenha um start, uma ligação, algo que faça com que eu penetre neste imaginário. Pode ser por meio da linguagem, seja ela verbal ou não, que vai acionar algo cultural, que é intrínseco à minha cultura. Porque se alguém fizer uma piada, por exemplo, como essa de macumbeiro, que a gente faz por aí, lá na Península Arábica, pouco significado vai ter para as pessoas que moram lá. Porque a hora que se fizer isso, esse gestual, não vai ter a significação que existe aqui em território nacional, que isso já é compreendido como uma comunicação e um símbolo do imaginário. Basta fazer isso para você ser determinado como macumbeiro. Então, nós não podemos dissociar a questão da linguagem da questão social, cultural, social e geográfica. E olha só o imaginário brasileiro, como ele foi crescendo, Porque nós aqui dentro do Brasil, nós temos a formação multicultural. Nós temos referências culturais indo-europeias, ou seja, vindas da Ásia, vindas da Europa, ou africana, vinda de todo o continente africano, americana, vinda dos aborígenes locais aqui, os americanos,
que formaram o nosso imaginário. E é óbvio que isso tem uma penetrância que nós vamos discutir no decorrer do curso, evocando um pouco do Freud e do Jung, a respeito do inconsciente individual e coletivo. Mas nosso imaginário, ele veio sobreposto por várias imagens. E para a gente poder discutir isso, eu vou mostrar para vocês um slide, que aqui nós vimos o seguinte, que quais são os elementos formadores do imaginário? Em primeira instância, nós estamos colocando a linguagem. E evocamos aqui alguma coisa sobre a questão da escrita, né, da linguagem, do significado do significante, mais a significação condicionada. Como é que o seu filho vai aprender que comer, a gente fala papá no começo, né? Tem uma indução linguística. Tanto você falar papá, papá, quando ele quiser comer numa determinada idade, ele vai falar o quê? Papá. Ele não vai falar comida, porque você ensinou que é papá. Ele vai reaprender que o alimento, ele pode ser chamado de comida ou alimento mais tarde. Então existe aí um condicionamento do significado das palavras, que é um condicionamento cultural. Existem palavras, nós temos um colega aqui na faculdade que diz que é perigoso nós brincarmos com o portunhol. Porque muitas palavras que nós utilizamos na brincadeira aqui, lá fora acabam tendo outra significação que não tem uma conotação muito positiva. Então, que é difícil esse relacionamento. A mesma coisa se dá aqui no Brasil. Nós temos aqui diferenças culturais de cada região do nosso país. O beijo, por exemplo. Aqui se você falar, vou te encher de beijos, é beijar, né? É aquela coisa do afavo. Em outras regiões do país, o beijo já não tem essa conotação, já tem uma outra significação. Né? A questão do carinho, do afeto. Então, esse condicionamento, ele é vital para a alimentação e essa questão da significação local para você dar o valor do imaginário. Fala, nossa, esse curso vai ser chato assim, cheio de explicação. Não, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na questão de como as religiões afro-brasileiras tiveram essa significação pejorativa. Vou dar só um exemplo hoje desse significado significante. Eu tenho lá uma mensagem não verbal que é por meio da cor, por exemplo. Eu pego o preto. Se eu pegar o preto dentro das religiões abrâmicas, do judaísmo, cristianismo e islamismo, que eles fazem muito uso da cor preta, pegar um sacerdote deles, isso é de alta envergadura sacerdotal, merece respeito esta cor, porque lá tem um sacerdote. Se eu pegar alguém das religiões afro-brasileiras e colocá-lo de preto, isso é coisa ruim, negativa. Aquele preto utilizado, por exemplo, por Exu, é um preto demoníaco. Enquanto o preto utilizado pelo padre é algo sacrossanto. Então, aí há implícito uma questão do imaginário. Evoca-se essa força do imaginário. E está também entrando na questão da linguagem. Porque o preto é sempre preto. O que mudou? O que mudou? Mudou o valor que você deu a ele. A conotação do valor estrutural ou valor mental, social, cultural que você impôs a esse preto. Porque o preto do terreiro não é diferente do preto da sinagoga, do preto da igreja. Não é verdade? Não é diferente, mas existe um valor implícito, e esse valor implícito vem chancelado pelo imaginário que foi construído. Num segundo momento, nós vamos aqui passar, e nós vamos discutir dia a dia isso,
as diferentes percepções da realidade, a negação da alteridade, que entra nisso que eu estou discutindo com vocês. Eu nego o outro, eu nego o valor do outro. É necessário que eu constitua a realidade onde eu estou por meio pessoal. É o meu valor que integraliza onde eu estou vivendo. E esse valor, ele integraliza de tal forma o meio onde eu vivo, que eu não consigo enxergar percepções diferentes da minha. Se eu não consigo perceber isso, eu crio no imaginário que aquilo que não sou eu não é bom. Aquilo que não sou eu vem eivado de coisas ruins. Esse é o imaginário do Ocidente. A boa percepção do homem ocidental está centralizada nele. O outro não tem esta percepção positiva. É o medo do outro, é o medo de ver a realidade do prisma do outro. E é interessante que no imaginário das religiões afro-brasileiras isso é um pouco inexistente. Talvez pela nossa formação multicultural, né, de várias referências culturais, nós temos uma facilidade um pouco maior, não estou dizendo que é muito maior, de aceitar outras concepções do sagrado. Então eu consigo assimilar com muita fluidez a concepção cristã, eu consigo assimilar a concepção do sagrado dos africanos, eu consigo assimilar a concepção do sagrado do indígena, que estão presentes nas questões rito-litúrgicas das religiões afro-brasileiras. Eu aceito um pouco mais, eu tenho um conceito de alteridade já um pouco mais desenvolvido. Mas isso não é uma mentalidade do imaginário comum a todo ocidental. No imaginário trabalhado do ocidental, o outro não tem a concepção da realidade como eu tenho, em sua plenitude. O outro tem uma visão distorcida do que seja a realidade. Aí nós entramos numa outra coisa. O tempo, né? Porque para você entrar no imaginário, você não pode estar diretamente voltado ao tempo real. O tempo real, ele não pode existir. Ele tem que ser indeterminado, porque a gente está entrando no inconsciente também. O inconsciente não tem tempo, ele é atemporal, ele é adimensional, ele não tem espaço. E o imaginário, ele sobrevive com a questão do tempo. E é interessante, queria abrir só um pequeno parênteses, que quando a gente fala do imaginário, ele chega um pouco a esbarrar na questão mitológica. Porque o mito também não tem tempo e não tem espaço. Ele é uma reconstrução, uma reelaboração da realidade no momento em que ele ocorre. Embora, dentro das questões ocidentais, como as religiões ditas primitivas tinham a sua base nas questões mitológicas, ele foi considerado como algo negativo e primário. Isso nós devemos, essa contribuição do imaginário, nós devemos ao Max Miller, que ao fazer o seu trabalho, há duas décadas atrás, 1 década e meia para ser mais exato, ele disse que o mito era uma construção infantil, primitiva da realidade. Mas não, o mito ele é uma reconstrução, uma reelaboração constante da realidade. Você é capaz de refazer sem tempo e sem espaço, ou reelaborar aquilo que você vive e acredita, por meio do mito. Nessa hora, o mito e o imaginário se confundem, nesse instante. Porque o imaginário, ele libera, por meio dessa questão mítica, aquilo que está no seu inconsciente. E ele traz aí
toda uma valência que nem pertence a você. Um exemplo, pessoas que nunca pisaram num terreiro, nunca foram, mas têm a concepção de que todo terreiro, toda choupana, toda choça, todo templo das religiões afro-brasileiras é demoníaco. Ele, ao ser apresentado a alguém que vai a um terreiro, a um templo, automaticamente ele vai trazer para si todo esse valor de demonização e vai transferir isso para aquela pessoa que está à sua frente. E isso é o que faz? É o imaginário, porque ele nunca foi, ele não teve contato, ele ouviu falar, isso não foi nem agora, pode ter sido há muito tempo, pode não ter ocorrido com nenhuma pessoa conhecida dele, mas está a construção deste valor no imaginário dele. Então, essa questão do imaginário, ele vai sempre andar à margem do tempo. Ele não precisa ter fatos ou um tempo real. Um outro é a projeção, a transferência do sentimento. Existe uma transferência, como já diz o próprio nome, é uma transferência de sentimento. Eu não preciso ter vivido aquilo, eu não preciso ter sentido aquilo, mas eu preciso projetar este sentimento. Essa projeção, ela não se dá de forma individual, ela se dá de forma coletiva. Coletivamente isso é trabalhado, que eu vou voltar ao exemplo anterior. A projeção da demonização dos terreiros. Isso começou... outro dia, inclusive, no mês de janeiro deste ano corrente, eu tenho uma pessoa conhecida e ela chegou para mim e falou assim, sabia que eu era umbandista, falou, como é que você me explica o caso daquela criança em que a mãe enfiava agulhas nela e ela era do terreiro? Aí eu falei, do mesmo modo que eu explico a você que existem casos de pedofilia em outros setores. E eu não posso dizer, porque esta mãe fez isso com essa criança, que todos os umbandistas fazem magia negra, que todos os umbandistas são fetichistas. Eu não posso dizer para você também que todos os padres são pedófilos. Então, essa relação da projeção, eu projeto sobre o outro um valor. Não importa se ele é ou não. Isso é secundário na relação do imaginário. Ele se torna secundário. O que importa é que eu tenha capacidade de fazer essa projeção. Algumas pessoas podem me perguntar, mas o imaginário, segundo você mesmo comentou, sobre Jung, Duran e Mircea Eliade, ele não tem essa conotação. É verdade. Todos os adeptos da escola de Eranos, que funcionou na Suíça, eles conceberam uma outra questão do imaginário. Mas eles entraram no imaginário, que é o que nós vamos tentar entrar também, de um inconsciente mais profundo, não apenas de um inconsciente superficial. Aqui nós estamos lidando com valores desse inconsciente superficial, que é trabalhado pela cultura, é vívido na cultura, e ele está sempre sendo rememorado na cultura como um mito. Porque existe uma rememoração constante na nossa cultura de que as religiões afro-brasileiras são negativas. Como esse exemplo que eu citei de janeiro, e isso vai aparecer na mídia, vocês nunca ouviram lá na mídia assim, pai de santo ou mãe de santo consegue uma grande conquista positiva para o meio onde ele atua. Pai de santo ou mãe de santo executaram uma cura por meio da utilização das ervas sagradas. A gente não ouve isso. A reatualização desse mito é sempre dada assim. Pai de santo matou, pai de santo estava no terreiro e lá houve um desentendimento. Então, essa rememoração mitológica para reconstrução desse imaginário, ela sempre vai vir com uma informação negativa. Então, eu não estou falando de um inconsciente profundo,
um inconsciente médio, como diz o Pai Rivas no seu blog, mas eu estou aqui rememorando como esse imaginário é alimentado na nossa cultura. Aí nós temos uma outra coisa que é o estímulo, o estado psicológico. Para que esse imaginário e essa reatualização desse imaginário negativo, ela esteja sempre forte, é necessário o estímulo. Não deixar cair no esquecimento. Então, o estímulo é feito por meio da mídia, como eu falei para vocês. Ou um estímulo social, de pequenos grupos, familiar. Olha, se você, por acaso, tiver um amigo que seja um bandista, ou mais especificamente qualquer outro setor das religiões afro-brasileiras, você não conte a ninguém. Se você for, você também não fale a ninguém. Ou não faça amizade com pessoas desse setor. É um estímulo. É um estímulo pequeno e diário que faz com que nós mantenhamos esse valor psicológico, esse estado psicológico de tensão em relação às religiões afro-brasileiras. Você que está aí do outro lado, quando alguém te pergunta qual a sua religião, o que você responde? Sou candomblessista, sou da Jurema, sou do tambor de mina, sou do toré, sou do xambá, do Xangô do Nordeste, do batuque, sou um bandista, ou você genericamente fala, sou espírita? Se você falar genericamente sou espírita, você está contribuindo para o estímulo do imaginário. Você está retirando a oportunidade de alguém conviver com você e saber como é que vive uma pessoa ligada às religiões afro-brasileiras. Você está permitindo que psicologicamente ele continue atuado pelo imaginário imposto pela sociedade. E esse imaginário imposto, como eu falei há pouco tempo, é necessário que ele encontre sempre algo que o relembre de que ele é ruim. Aí, num outro momento, nós temos as motivações sociais, que é o caráter individual e social indissolúvel, os estereótipos sociais estruturados. Estereótipo social não preciso nem falar muito. Você é macumbeiro? Você mata galinha lá na esquina? Você, por acaso, deixa farofa na porta da sua casa? Eu deixo. Mas aí é para Exu, é outra coisa, mas eu deixo. Tem na porta da minha casa. Isso eu aprendi com meu pai de santo e faço exatamente como ele me ensinou. Mas o estereótipo negativo, a questão da negatividade. Então, nós somos atrelados a um estereótipo comportamental X. E aí nós voltamos no primeiro item, que é quando nós falávamos sobre a negação da alteridade. Eu não reconheço o outro, eu tenho uma imagem que construíram do outro para mim. E eu sustento qualquer pessoa das religiões afro-brasileiras dentro desta imagem ou deste estereótipo. Eu não consigo perceber que o comportamento, a sociedade, podem ter figuras distintas dentro do mesmo setor religioso. Não há uma concepção disso. Isso é o que te leva, na pergunta anterior, a negar que você é das religiões afro-brasileiras se você faz isso. E também deixa eu te falar uma coisa simples sobre o espírito. O espiritismo, né? Eu sou espírita. Você sabe por que veio no imaginário umbandista isso como sendo algo aceitável? As religiões afro-brasileiras, elas acontecem muito antes do Zélio de Moraes. Principalmente a Umbanda, né? Mais especificamente esse setor. Elas já eram vigentes no país desde 1800, francamente vigentes. Tanto é que a partir de 1832 e 1836,
as faculdades de medicina, que foi aqui instalada a primeira em 1836 no Brasil, começaram um verdadeiro litígio contra as religiões afro-brasileiras. E neste período de litígio eles queriam provar que as pessoas que faziam as curas por meio da sacralização religiosa eram feiticeiros, bruxos, macumbeiros e curandeiros. Isso era ruim. Aí começou todo um trabalho social para construir essa imagem ruim. E esse trabalho social, ele foi utilizado como sempre o valor midiático. Isso aí tinha nos folhetins, nos jornais, e começaram a coibir que esses pais e mães espirituais da época, raizeiros, né, por exemplo, entrassem com o seu trabalho de forma salutar. Quiseram separar o corpo com a medicina da alma com o sagrado. Fizeram campos distintos. O corpo era da medicina e a alma no imaginário das religiões abrâmicas. Mas esse processo ele continuou. Em 1870 teve um marco, 1871, que prenderam uma pessoa chamada Juca Rosa como feiticeiro, e ele acabou sendo preso. Sumiram com ele em 1873, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o Juca Rosa, mas a prisão oficial do Juca Rosa se deu por estelionato. Porque na nossa legislação, neste período, não havia nada que proibisse a prática religiosa para a cura, por meio de ervas, por meio de ritos. Mas com a prisão do Juca Rosa, isso foi instituído. O Código Penal instituiu como crime de feitiçaria e poderismo pessoas que fizessem isso. Então, a partir de 1876, quem fizesse, aliás, isso deu-se na Constituição depois, foi um estudo a partir de 1876, mas quem praticasse poderia ser preso como charlatão, embusteiro. E começaram a prender as pessoas. Falar que você fazia essa prática rito-litúrgica por meio das ervas, você poderia ser preso. O que ficou no imaginário? Que quem faz essa prática rito-litúrgica é malandro, é embusteiro, é charlatão. Para limpar essa imagem de embusteiro, de malandro, de charlatão, que em 1918, mas isso durou um pouco mais até 1930, que a FEB, Federação Espírita Brasileira, que no primeiro instante não era a Federação Espírita Brasileira, era um órgão que facilitava a divulgação do kardecismo no Brasil, num golpe de misericórdia, disse: não, permita que eles venham se inscrever como espíritas, que nós vamos purificar as religiões afro-brasileiras, dar um perfil europeu a elas. Tirar, por isso que muitos terreiros ficam, terreiro espírita do Caboclo Perna Branca, tenda espírita Nossa Senhora, porque com o espírita você tirava a chancela de charlatão, de marginalizado, de cultura impura. Isso nos levou até os dias atuais, fechar as nossas bocas para dizer eu sou um bandista e preferir dizer eu sou espírita. Nós trazemos no nosso imaginário, isso é a comprovação viva das motivações sociais. Isso é uma motivação social. Para que você seja socialmente aceito, você sonega uma informação e passa outra, que está no imaginário como sendo a informação socialmente correta. Aí vem a questão do condicionamento. Para que isso ocorra, foi necessário que muitas pessoas fossem presas. Não foi só o Juca Rosa. Aí nós tivemos aí, por exemplo, o movimento de Getúlio Vargas no Estado Novo.
Getúlio Vargas mandou fechar todos os terreiros, quebrava, prendia, depauperava, apreendia os elementos rito-litúrgicos. E esse movimento do Getúlio Vargas fez o quê? Que reforçasse a ideia de que isso não era bom. Houve um condicionamento. Você toca tabaco, você pode ser preso. Você canta oriqui, você pode ser preso. Existiam algumas coisas que se tornaram proibitivas em relação às religiões afro-brasileiras, que é o condicionamento. Um dia eu estava passeando na praia, também isso no mês de janeiro, estava saindo do mar depois de um banho de mar e andando até a barraca onde nós estávamos, eu ouço atrás de mim uma pessoa cantando um ponto de caboclo do seu beira-mar especificamente, a alto e bom som. Automaticamente, isso é tão inusitado que eu me virei para ver quem era. Era um rapaz de mais ou menos uns 20 anos com deficiência mental. Ele deveria ter síndrome de Down. E ele estava passeando na beira-mar e cantando esse ponto em alto e bom som. Qual de nós, umbandistas, conseguimos cantar um ponto num local público em alto e bom som? Sozinho. Fica aí a resposta, parabéns para aqueles todos que conseguirem e não tiverem receio disso, porque no imaginário isso também é proibitivo. É algo que deve ficar fechado no seu terreiro, em locais onde não há concentração de público. São coisas que nós consideramos proibitivas. Isso prova o condicionamento. Isso é a prova viva. E eu estou me incluindo, porque eu falei para vocês que eu me virei para ver, né, quem cantava esse ponto. Isso é a prova viva desse condicionamento imposto pelo imaginário. Aí vem o enriquecimento constante dos temas tradicionais por meio das criações individuais que alimentam o coletivo. A alimentação constante. Essa coisa do individual que alimenta o coletivo funciona como? Se a mídia, ela acaba pegando um caso individual e lança como algo coletivo. Então, aquele caso pontual, ele toma uma proporção no coletivo, primeiro, como sendo irrefutável, e segundo, alimentando aquele preconceito já desenvolvido. Agora, pode ser casos pessoais. Vou dar um exemplo. Quem não já chegou perto e falou assim, puxa, fui num lugar, lá tinha uma pessoa envolvida com as coisas das regiões afro-brasileiras, nada deu certo com aquela pessoa. Nada, tudo que eu fiz deu errado. E só porque o cara era macumbeiro. Isso é um caso individual que ele acaba alimentando as coisas coletivas. Cada caso que nós contamos destes alimentam as coisas coletivas. Eu vou sempre fazer um contraponto, porque infelizmente a gente precisa disso até para poder assimilar melhor esse conceito. Quando eu falo de religiões afro-brasileiras e a realimentação constante desse imaginário, eu poderia, por exemplo, usar o contraponto da realimentação sobre os islâmicos. Hoje você fala em islâmico, você imagina homem-bomba, você imagina todos eles extremistas, matadores de não islâmico ou muçulmano, porque foi construído isso do imaginário. Será que todas as pessoas ligadas ao islamismo são assim? Será que todas as escolas islâmicas professam a violência como forma de proferir a sua verdade? Não. A gente já sabe que as escolas islâmicas têm dois grandes eixos, né, os xiitas e os sunitas, e que os xiitas é que têm um comportamento mais radical. O sunita, por exemplo, não tem comportamento radical algum. Mas nós generalizamos, porque alimentam constantemente com casos individuais
essa informação. E quando você vê uma pessoa ligada às religiões islâmicas, provavelmente você olha e aí você vai ver a questão do estereótipo. Automaticamente você vai rememorar esta pessoa e vai realimentar o seu imaginário de que é bom você ter cuidado, porque ele é um islâmico. A mesma coisa acontece com nós, os umbandistas, que é bom você ter cuidado, ele é macumbeiro. Então existe essa concepção. A memória afetiva, a emoção condicionada. Essa memória afetiva, ela também é imprescindível. Por quê? Essa memória afetiva é que estimula em você a insegurança. Não basta você ter uma memória racional. Você precisa ter uma memória afetiva. Uma das coisas que a memória afetiva mexe é o receio, o medo, a negação. Então, qualquer movimento que vá de encontro ao estímulo dessa memória afetiva, ela já mostra um reforço à questão da alteridade. Eu não quero ver você, eu sei o que você é. Você não me engana, né? Que a gente ouve assim, você não me engana, eu já sei o que você é. Não adianta você tentar se passar para mim de macumbeiro bonzinho. Não adianta, eu conheço suas intenções, eu sei o que vai pela sua cabeça. Isso é memória emocional. Porque a emoção aí no sentido negativo, ela toma conta do indivíduo. Ela desestrutura o indivíduo, ela não faz com que a pessoa consiga elaborar uma linha de raciocínio. Ela atropela a linha de raciocínio e a percepção da pessoa. Sim, se você tem medo de um cachorro, você está na rua, um cachorro latiu, o que você faz? Você se apavora. Você não vai pensar nas estruturas que estão ao seu redor, se dá para pular, se não dá para pular, se dá para dar um soco no cachorro. Você está apavorado. Então, a mesma concepção que se tem com o cachorro, se tem quando se encontra um macumbeiro. Pavor. E essa estrutura emocional é essencial para a manutenção do imaginário negativo. E é interessante que também aí a gente entra nessa alimentação constante, que toda vez que você encontra uma pessoa que é ligada às religiões afro-brasileiras, você estimula, lembra aquilo do estímulo individual? Você encontra a pessoa, aciona essa emoção negativa e você estimula novamente a produção desse imaginário negativo. É a reatualização do preconceito. Bom, a sistematização desse quadro que eu dei para vocês, que é uma sugestão apenas, e que nós iremos trabalhar no decorrer das aulas, é só para vocês terem uma ideia da ementa deste curso, do que nós vamos discutir com vocês durante este período. E para que nós possamos ficar mais tranquilos, algumas bibliografias vão ser passadas para vocês no final da aula. Vocês vão poder estar olhando essas bibliografias, acompanhando o direcionamento do curso, se assim desejarem. Eu vou trabalhar com uma outra pessoa comigo, que é a professora Sumaia Gonçalves, professora de Psicologia e Matemática dentro da FTU, e nós vamos fazer essa parceria, porque ela vai falar algumas coisas mais técnicas sobre o Jung e o Freud, e eu vou introduzir, em cima dessa questão técnica, a construção do pensamento desse imaginário. Mas retomando, eu vou escrever umas coisas para vocês no quadro, para ficar fácil. Interessante que nós falamos dos islâmicos, existe uma palavra, né, do imaginário que vem de djinns, que é uma palavra que vem dos islâmicos também. Que o imaginário, a palavra imaginário, ela vem do latim, que vem de imagum, né, que é o que nós vamos estar aqui, só para não... É imago djinns. E djinns é gênio, né? A palavra djinns é gênio. É interessante que é a genialidade desse imaginário. É essa parte que nós vamos evocar. A questão da genialidade do imaginário.
como o imaginário tem a capacidade de interferir na vida das pessoas, mesmo que elas achem que o imaginário está sob controle. Lembram-se que eu falei para vocês aqui no início que é a questão, o que se coloca aqui sobre o que o Duran coloca, que é a loucura. O imaginário, ele está associado à loucura. Lembram-se disso? Que é a casa da louca, no sentido de que você não tem controle, você não pode entrar nesse campo porque ele é muito ruim. Ou quando a gente fala socialmente, né? Ah, isso faz parte do seu imaginário. Isso é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça, sim. Mas é a coisa da sua cabeça que tem importância. Agora, nós precisamos descobrir a fronteira entre o inconsciente, coletivo e individual, e o imaginário construído pela sociedade. E não há um imaginário construído sem uma força ideológica. A força ideológica é que faz com que esse imaginário tenha vida. Você sabe que a ideologia ela tem 4 bases. A base mais utilizada da ideologia é o princípio de generalização. Princípio de generalização porque você pega o valor de poucos e transforma ele como verdade absoluta para muitos. E esse princípio de generalização é que faz com que algumas pessoas tenham avaliado as religiões afro-brasileiras como negativas e tenham transformado isso como um princípio generalizado para todos. Uma das coisas que nós vamos ter que discutir, nós vamos esbarrar, vamos entrar em alguns meandros da história por essa questão ideológica, e hoje eu vou me ater apenas a um momento dessa história, para que a gente venha entender como que esse imaginário em relação às religiões afro-brasileiras se tornou tão forte, tão vinculado, né, à nossa vida diária, e nós vamos ter que fazer um retrocesso histórico. E esse retrocesso histórico, nós vamos começar aqui com idos de 1500 no território nacional. Quando nós falamos do descobrimento do Brasil, já há algo de imaginário nele muito negativo. Por exemplo, nós acreditamos que o português chegou aqui no Brasil como se nada houvesse, como se o Brasil fosse uma terra, usando uma analogia empirística, fosse uma tábula rasa, sem nada escrito sobre ela. Que o Brasil fosse uma terra que não tinha história, que a história começava quando o português chegou. Isso é algo que contribui muito para a falta de compreensão das religiões afro-brasileiras. Porque quando o português chegou aqui, o Brasil tinha muita história. Muita história. Ele tinha aqui por volta de 59 nações indígenas. Dessas 59 nações indígenas, hoje chega-se a uma estimativa de 6 milhões de habitantes. Eram 6 milhões de habitantes. Eu creio que essa estimativa não tem como nós estabelecermos um critério justo, por mais que os antropólogos, os sociólogos queiram chegar a um número, mas eu acredito que esse número tenha se passado desse montante. 6 milhões de pessoas dava para contar alguma história, vocês não acham? Então, já faz parte do nosso imaginário negarmos a história dos americanos. Nós negamos tanto a história dos americanos que pusemos o nome dele de índio, porque a gente achou que tinha chegado das Índias. Nós não quisemos nem saber como eles se chamavam. Vocês são índios. E essa negação, então, estabeleceu um marco de origem. Esse marco de origem, né, da relação do europeu português com o americano, só tem um lado da história.
Quem conta a história é o europeu. E ele conta para nós o que eles bem entendem. Uma das coisas que estava no imaginário era o fato de decidir se o índio tinha alma ou não. Isso já era uma coisa muito importante, né? Porque você estava decidindo se, entre aspas, se ele tem alma, ele deixa de ser animal. Se ele não tem alma, ele tem a concepção animalesca. E foi uma exaustiva discussão durante 2 séculos para chegar à conclusão que o índio tinha alma. Então era só uma alma primitiva. Essa alma primitiva significa primitivo, infantil. Criança tem muito a contribuir com a sociedade? Não. Então, se o índio era infantil, o que ele tinha para contribuir com a sociedade? Nada. E essa estrutura, ela foi acrescida depois, porque a escravidão africana aqui em território brasileiro, ela começou em 1630 com a grande leva de escravos, né? Mas ela já existia na Europa desde 1430. Não foi aqui no Brasil que começou. Você vê que esse ônus cabe a nós. Vocês já observaram isso? Também está no nosso imaginário. Nós somos um continente escravocrata. Primeiro que, se a gente não tinha história, não tinha como importar africano. Alguém trouxe para nós. E quem trouxe para nós são os escravagistas europeus. E eles negam, eu estou aqui contextualizando que nós somos homens sem histórias. Então não existiu índio antes de 1500 e não existiu história escravagista africana antes de 1500, 1630. Mas lá na Europa a escravidão já estava de vento em popa desde 1450. O português já estava em território africano na costa de Benin com um belo, um grande forte construído para a manutenção dessa escravidão, já tinha um acordo estabelecido com um dirigente africano, de tribo africana, Angola mais especificamente, que inclusive ganhou o nome de rei português, porque quando ele fez o acordo, ele, a esposa e o filho ganharam nomes portugueses. Por isso que a gente não consegue identificar bem quem é que fez o quê, né? Porque tudo mudou, a história toda foi negada, não tinham mais identidade, a identidade começou a existir a partir do momento que culturalmente adotamos o padrão europeu. Se eu não adoto o padrão europeu, eu não tenho história, eu não tenho o que contar. Mas o que isso tem a ver com as religiões afro-brasileiras? Tudo. Porque nós não temos o padrão europeu para contar a nossa história religiosa. Se eu não tenho o padrão europeu, eu não existo ou eu não sirvo. Eu sou ruim. E aí que nós vamos entrar com essa construção do que era ruim, da alteridade, que foi um dos temas discutidos aqui, coletivamente, né? O português negou a alteridade das nações indígenas que viviam aqui. Ele chegou e falou: vocês não existem. A forma com que vocês têm de ver o mundo e de cultuar o sagrado não existe. Eles não quiseram ouvir, só disseram que eles eram primitivos, infantis na elaboração do seu mundo e não quiseram ouvir. Não quiseram compreender a forma com que ele vivia e entendia o universo ritualístico dele. O mesmo aconteceu com a alteridade em relação ao africano. Eles também não quiseram ouvir o que os africanos tinham a dizer, como eles viviam. Há uma negação da forma do outro ver o mundo. E mesmo havendo essa negação ideológica, porque ideologicamente se estabeleceu uma crença de que se você não é indo-europeu, se você não está ligado às religiões abrâmicas, você não está ligado a Deus, você está ligado ao demônio. Então, como nós não tínhamos o perfil, neste período, das religiões abrâmicas, nós tínhamos o perfil demoníaco.
A construção do imaginário já começou aí, com a demonização da forma com que os não-europeus tinham de ver o sagrado. Agora, nós recebemos contribuições. Nós estamos aqui com essa contribuição ameríndia e africana. Então, nós já recebemos a contribuição natural de demonização. Ideologicamente foi criado como sendo um ritual demoníaco por princípio. E vocês podem ver que quando se falam das religiões afro-brasileiras, é como se nós não tivéssemos história, como eu falei no início aqui. Nós não temos o que contar, nós não temos tradição religiosa. Mas nós temos tradição religiosa, nós só não temos a tradição religiosa ocidental. Eu tenho uma tradição religiosa das nações africanas, eu tenho uma tradição religiosa das nações ameríndias e tenho uma tradição religiosa das religiões abrâmicas, porque tem muitas escolas umbandistas que têm esse perfil das religiões abrâmicas. E quando nós retomamos esse processo civilizatório do Brasil, vamos civilizar essa terra que não tinha dono, essa terra que não tinha história, essa terra sem lei, sem rei e sem fé. Por que eles falavam isso? Sem lei, sem rei, sem fé. Eles falavam sem lei porque não tinha, a forma de vida deles não tinha uma constituição, não tinha um Estado que mantivesse a estrutura da lei. Havia um respeito com o outro natural e haviam normas de convivência específica, sem precisar ser escrito. Sem rei, não existia um poder centralizado. O poder era descentralizado, como são nas religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras não têm um poder central, não tem uma estrutura institucional. Ela tem um poder descentralizado. Cada templo está gerindo a sua construção e desenvolvimento. E sem fé, porque também não tem uma religião institucional. Não existe, como existe, por exemplo, dentro do catolicismo, lá Roma, ou dentro do islamismo, Meca, que na época não era nem Meca, era Medina, viu? Depois eles trocaram, porque como Maomé foi expulso de Medina, teve que passar a ser Meca, mas no início era Medina. Que nem era Medina, era Madina, mas voltando. E nós não temos esta fé institucionalizada. Por quê? Não tem um Deus central. Um é Tupã, outro vai ser Olorum. E nós temos convicção que mesmo não tendo a mesma nomenclatura, o fim é o mesmo. A finalidade última de conexão com o sagrado é a mesma. O sentimento do homem em relação ao sagrado é o mesmo. E é interessante que nós, das religiões afro-brasileiras, e vou devolver para vocês, porque vocês fazem parte das religiões afro-brasileiras, vou estar sempre perguntando o seu papel, a forma com que você tem construído no seu próprio imaginário. Você fala Deus, Tupã, Olorum, como é que você denomina? A grande maioria, se não a maioria absoluta, vai denominar de Deus. Por quê? Ideologicamente ele está legitimando a divindade. Socialmente, voltamos aqui, as motivações sociais me levam a dar o nome correto, para que eu não caia no erro de não encontrar-me socialmente incluído. E tem uma outra coisa, a questão do condicionamento. Eu fui condicionado a crer que a palavra Deus, ela tem um peso muito maior do que Tupã. Porque, como eu falei, não existe história para Tupã.
Existe muito pouco registro para o Olorum, mas existe muito registro para Deus. A tradição escrita, aí no caso, predominou. E nós, a gente sempre tenta justificar, uma coisa interessante de um bandista, é porque ele sempre tenta justificar. Você já viu, eu me justifico, eu sou um bandista, mas eu não sou, eu sou da Umbanda branca. Eu não faço aquelas coisas lá que os outros fazem. Minha Umbanda não tem cachaça. Minha Umbanda não mata bicho. Por que a gente precisa se justificar? Qual é o sentido desta justificação? Você já viu algum católico chegar para você e falar, eu sou católico, olha, mas eu não sou mariano, eu sou gregoriano, hein? Você já viu alguém falar isso? Não. Você já viu algum protestante falar, olha, eu sou protestante, mas eu sou protestante luterano, sou da raiz, eu não sou calvinista. Não é? Não existe isso. Agora, por que nós precisamos justificar a nossa opção religiosa? Porque nós consideramos no nosso imaginário que a nossa religião não é religião, é seita, né, como eles falam, ou culto. A nomenclatura culto já te coloca abaixo do patamar religioso. Isso é ideológico. Só é religião aquilo que é institucional. O que não é institucionalizado, no máximo você vai ser um culto. E nós estamos deixando de usar essa nomenclatura. Nós não somos culto, nós somos uma religião. Quem é que deu o nome para nós de culto? Alguém perguntou se você se considera culto ou religião? Não. Veio desse conceito aqui que nós estávamos discutindo, que é a questão da linguagem. A linguagem mantém o imaginário. Então, para que não haja confusão neste imaginário, é necessário que você tenha um culto e não uma religião. Automaticamente ele já aciona no imaginário a inferioridade das religiões afro-brasileiras. O que vou fazer com vocês é uma discussão, assim, para a gente ficar atento à nomenclatura que nos obrigam a utilizar, ficar atento ao nosso comportamento diário, para que nós venhamos a modificar essa coisa do imaginário das religiões afro-brasileiras. Minha função aqui não é chegar, falar para vocês, mantenham esse negócio que é o top de linha. Isso aí ideologicamente é o melhor. Não. Isso ideologicamente foi comprado, imposto. Então nós temos que tomar a nossa posição social. Nós temos que retomar o papel das religiões afro-brasileiras. Esta sim é a religião do Brasil. As outras são estrangeiras. Nós somos do território brasileiro. Nós podemos explicar como nascemos aqui. Esse é o nosso berço. Eu não tenho que me justificar para os outros porque eu vivo aqui. Eu sou nascida aqui. Estrangeiros são os cristãos que vieram de fora. Estrangeiros são os protestantes que vieram de fora. Os messiânicos, os batistas, porque batista não é protestante. Eles falam que são, mas não são não. Batistas, esses são estrangeiros. Tanto é que eles proíbem coisas que são naturais nossas. É natural do índio, por exemplo, que é proibitivo em outras religiões, ele enfeitar-se. Por que o enfeite que o índio utiliza, o cocar, é mais feio do que o quipá judeu? O solidéu do padre, que é aquele negocinho que eles põem aqui no topo da cabeça. O cocar não é muito mais bonito? Venhamos e convenhamos. É uma coisa lindíssima. Só que no imaginário ficou como sendo ruim. Aquela coisa, ela é natural. Olha, ecologicamente nós estamos no topo da onda. É natural, não agride a natureza, biossustentável, porque isso aí se desfaz, não é verdade? A gente retira isso, que são coisas que não são utilizadas, pelo menos não deveriam, ao contrário de outras coisas que você precisa fazer de forma com que você destrua a natureza. Nós estamos em consonância com os projetos da era moderna. Vocês já observaram isso? Que a única religião que está em consonância
com tudo que a sociedade moderna tem pedido, são as religiões afro-brasileiras? Nós respeitamos a natureza, temos contato com ela, fazemos dela um sítio sagrado, inclusive, de tanta devoção que nós temos pela natureza. Não destruímos e não deveríamos destruir, deixando lá restos como garrafa, sacos. Quando vamos fazer as nossas oferendas, temos que retirar esse material, deixar as coisas o mais limpa possível e aquilo que é biodegradável apenas. Temos um comportamento de solidariedade coletiva, porque tanto é que nós vivemos em templos, nós não nos reunimos uma vez por semana sem conhecer quem está do nosso lado. O terreiro, a choça, a choupana, o ilê, não importa, são comunidades. As pessoas convivem com ela. Elas não estão ali no horário de rito. Elas convivem. É uma estrutura de humanidade. Então, as religiões afro-brasileiras, elas têm muita pertinência. E essas coisas positivas é que nós temos que mostrar. Por hoje eu vou encerrando minha aula e nós retomaremos na próxima aula com outro tópico, nos aprofundando. Espero que vocês tenham gostado. Eu respondo uma pergunta por semana. Vou selecionar a pergunta que é comum a todos os grupos e envio essa resposta via e-mail. Então, abrimos aqui a nossa comunicação de pelo menos 3 meses. Muito obrigada. Saravá, Axé, Maná, Mocuyu, como diz o nosso pai, e que vocês tenham uma boa semana e retomamos daqui uma semana. Muito obrigada.